E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês a desmontagem desse relógio aqui para fazer uma possível limpeza dessa parte interna aqui do relógio, tá vendo? Tá meio acinzentado isso aqui e por dentro do vidro também tá um pouco acidentado. Acidentado não, é acinzentado. E eu vou abrir aqui para ver realmente se cabe uma limpeza ou se já ficou ressecada essa parte do dial aqui interno, ou foi somente umidade, né, que entrou aqui e ficou e causou essa mudança de tonalidade aqui da parte interna do relógio. Beleza, galera, ó, eu vou abrir aqui, mas o que pode ter ocasionado isso aqui é vapor de água, tá? Eu tive um 6900 que aconteceu exatamente isso daqui. Embora eu não tomasse banho com o relógio, dentro do banheiro eu tirava o relógio e deixava ele lá em cima da pia, do armário do banheiro, enfim. Aí quando eu tomava banho de água quente, aquele vapor de água que fica dentro do banheiro, né, que embaça vidro, embaça tudo, aquele vapor de água acabava infiltrando no relógio, que não tem vedação que segure vapores, né, gases, aí ele entrava e aquela umidade acabava se condensando aqui dentro. E com o tempo ele ficou exatamente assim, o mostrador daquele 6900 que eu tive. Ficou acinzentado aqui. Aí eu abri, limpei e ficou zero bala. Pode ser que esteja acontecendo isso com esse modelo aqui também, tendo em vista que o dono dele também toma banho com o relógio. Ele não tira o relógio do pulso, ele toma banho com o relógio e que se lasque. Inclusive o bezel desse relógio aqui já foi até substituído porque ressecou e quebrou. Esse modelo aqui, ó, para quem não conhece, é um DW6 6600. É o modelo mais antigo, tá vendo? Ó? Na época que nem era o símbolo da G-Shock, era escrito por extenso G-Shock aqui. Então agora eu vou abrir para mostrar para vocês. Beleza, galera? Tirei aqui os parafusos todos. Vou tirar a tampa aqui. Aqui tá, deixar de lado. Agora eu vou começar vou tirar aqui essa proteção em borracha. E agora é só remover esse módulo aqui. Vamos lá, deixa eu achar uma parte aqui que eu possa ter acesso. Aí, consegui. Tirei o módulo. Vou deixar ele aqui de canto. Agora eu preciso tirar, ver se essa parte preta aqui ela sai. Então eu vou dar só um levantezinho aqui para saber se ela tá colada ou não. Pronto, galera, consegui tirar. Vou levantar aqui. Beleza. Cadê? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a parte que ficava colado aqui, ó. Já dá até pra ver ali, né? Olha como é que o vidro tá. Olha lá, tá vendo só? Então não era nem nessa parte aqui, como vocês estão vendo, a parte tá limpa, ó. Tá bem preta. Vou deixar de lado aqui. Colou na porcaria da luva. O problema aqui é justamente o vidro. Olha só. Galera, isso aqui é água quente, tá? Vapor de água infiltrou, a água não tem como condensar e acabou ficando aqui causando esse efeito no vidro do relógio. Olha lá. Aí como é que eu vou mostrar para vocês agora, ó? Eu vou passar aqui embaixo, ó, cotonete. Olha lá, tá vendo? Olha a diferença. Isso aqui é novamente água, galera. Infiltração de vapor d'água, né? Quem toma banho de água quente aí e usa o relógio,
ou deixa o relógio em cima do armário ou na pia do banheiro, vai acontecer isso daqui. Tá vendo só? A sorte que aqui é tranquilo de resolver, ó. Eu passo aqui um cotonete, ó, para tirar esse sebo que acabou criando aqui. Bem tranquilo. Esse sebo ele já fica meio que encrostado aqui na parte interna do vidro, né? Então tem que fazer até um pouquinho de força aqui para conseguir soltar. Em alguns casos, aqui eu estou usando um cotonete seco, mas em alguns casos não sai com o cotonete seco e eu tenho que usar o álcool isopropílico. Então, para vocês verem o nível que chega. Olha como é que já deu a diferença. Tá vendo aí, ó? Agora eu uso esse pano aqui de microfibra, né? Ele não solta pelo nem nada, só para tirar algum pelinho que possa ter ficado ali dentro por conta do cotonete, que sempre fica. Vou limpar bem aqui. Vou usar o soprador para tirar qualquer excesso que possa ter ficado. Olha aí. Ficou perfeitão agora. Tá vendo? Aqui no vidro da parte de fora tá limpada. Tá aí, ó. Viram a diferença, galera? É uma parte fácil assim de ser resolvido. Mas muitos não sabem. Aí o cara fala, aí entrou água e deu PT no relógio e tal. Não necessariamente. Às vezes não chegou a entrar água, foi só o vapor mesmo e ficou condensado aqui no visor do relógio. Nesse caso aqui, deu para limpar sem maiores dificuldades. Agora eu vou montar para vocês verem como é que ele vai ficar montado. Agora vem o dial, né? Dá mais uma soprada aqui, pode ter caído algum pelo, né? Eu não vi. Eu não estou usando a luva de borracha porque eu não achei, eu não lembro de botei agora. Aí essa aqui é uma merda, galera, fica colando. Beleza. Tá aí. Ó, conseguem ver? Olha a diferença, galera. Mudou da água pro vinho, né? Agora eu vou dar mais uma soprada aqui. Passar o paninho lá dentro, né? Que eu encostei a luva lá no vidro. Que a pior coisa que tem é você fechar o relógio e depois ficar com a marca interna, né, no vidro do relógio. E incomoda demais, galera. Demais, demais, demais. Você não tem noção. Então vou passar aqui, ó, para ficar bem limpo. Agora eu vou com o módulo do relógio. Soprar aqui, né, para tirar o pelo que possa ter caído também. Agora encaixar o módulo no lugar dele. Beleza. Olha a diferença, galera. Da água para o vinho, né? Uma simples limpeza que foi feita, o relógio voltou à vida na mesma hora. Agora, isso aqui, galera, é só um capricho, tá? O cara tem que ter e tal. Eu sempre falo, evita tomar banho com o relógio. Não se toma banho com o relógio. Banho de chuveiro que eu tô falando, tá, galera? Porque o sabonete, o shampoo que nós usamos é veneno para o nosso relógio. No caso, as guarnições aqui, é tudo se deteriora por conta dos materiais que tem no shampoo, no sabonete, enfim. Não é bom usar.
mas tem gente que força a barra, né? Então cada um faz o que acha que é correto. Deixa eu botar essa borrachinha aqui no lugar. Pronto, a borrachinha que está no lugar. Agora eu vou lubrificar o anel de vedação aqui. Era para eu ter colocado assim que eu abri o relógio, eu acabei que eu me distraí. Não coloquei, mas vou colocar aqui agora. Vou dar uma lubrificada nele. Beleza. Vou botar o anel aqui no lugar. Agora essa parte aqui é bem tranquilo, galera. É só eu apontar aqui, ó, esse anel de vedação aqui, guarnição, né? Colocar no lugar correto, porque tem lugar certo para essa guarnição aqui ficar. Beleza, tá no lugar correto. Vou fechar essa ferramenta aqui para não cair nada aqui dentro. Agora é só colocar o parafuso. Beleza. Coloquei o primeiro. Agora deixa eu pegar. Ô, luva merda essa daqui, galera. Não tem jeito não, tem que ser a luva plástica mesmo. Vou procurar a minha de plástico, porque essa daqui, para esse tipo de serviço, não funciona de jeito nenhum, escorrega demais. E a luva plástica, ela não escorrega. Deixa eu botar aqui o outro parafuso. Beleza, galera, vou botar esses dois aqui só para poder finalizar o vídeo com vocês. Tá vendo aí, ó? Depois de ter feito essa limpeza, o relógio voltou à vida, ganhou aí até mais um aspecto melhor. Fazendo aqui, ó, o teste dos botões, ó, tudo funcionando perfeitamente. E é isso aí, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer ajuda demais o crescimento do canal aqui dentro da plataforma. Aqui embaixo na descrição vão ter vários links importantes que eu vou deixar aí para vocês poderem acessar, inclusive o link para comprar esse relógio aqui, caso eu ainda encontre esse modelo para ser vendido aí na internet da vida, beleza? E como eu sempre falo, eu deixo sempre os links do site Amazon, porque é um site que eu confio e compro a maioria dos meus relógios. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!